Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te iluminar neste dia, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, hoje dia 2 de novembro, dia de finados, feriado em nosso país, e eu quero falar um pouquinho acerca disso. Quero ler uma escritura. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. O dia 2 de novembro é feriado aqui no Brasil, e trata-se do dia de finados, né? E eu não sei se os irmãos sabem o que é o dia de finados, mas o dia de finados também, ele é chamado de dia dos fiéis defuntos, ou dia dos mortos. Trata-se de uma data principalmente comemorada pela Igreja Católica e fundamentada na crença, na oração que os vivos deveriam fazer pelos mortos, para que estes pudessem alcançar certos benefícios onde quer que estejam após a sua morte. Mas, na realidade, o que é o dia de finados? Essa crença é baseada na tradição católica, construída através dos tempos e principalmente num livro chamado Livro de 2 Macabeus, no capítulo 12, versículo 43 e 46. Porém, este livro de Macabeus é um livro apócrifo, tanto para os evangélicos como também para os judeus. Nenhum desses é reconhecido como fazedor da parte, né? Ou nem esses livros apócrifos, eles não fazem parte do cânon sagrado, né? Do cânon bíblico aceito como inspiração por Deus. Os católicos creem que os vivos têm a possibilidade de fazer algo pelos mortos. E por isso, neste dia, eles vão aos cemitérios e acendem velas, oram por eles e até pedem perdão pelos seus pecados. Mas essa prática, nós vemos que está definitivamente contrária ao que diz a palavra de Deus. Vamos ver aqui o que diz o texto em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui fica claro, neste texto, que a morte sela todas as oportunidades dadas a essas pessoas. Não há como interferir na vida após a morte. Não tem como se interferir na vida após a morte. Se logo após a morte, a Bíblia diz que vem o juízo, como haveria possibilidade de orar para que alguém já morto fosse perdoado pelas suas faltas? Ele já não foi julgado? Orações em favor dos mortos são inúteis, e isso não tem nenhuma base na Bíblia. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo de número 12, eu quero ler com os irmãos, porque isso é muito forte e nos ajuda a entender. Eclesiastes capítulo de número 12, glórias a Deus, aleluia Jesus, aleluia. Capítulo de número 12, versículo de número 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não existem caminhos intermediários entre esta terra e Deus. Não existe purgatório, locais de purificação, e nem novas oportunidades de salvação e de perdão após a morte física, após a morte da pessoa. Esse ensino, claro, ele destrói qualquer tradição apoiada nesse tipo de prática. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então isso mostra que as orações pelos mortos não têm validade para salvá-los, não têm validade para purificá-los e não têm validade
para nem mesmo perdoar os seus pecados. A salvação é pela fé em Jesus. E isso acontece aqui quando temos vida para crer, para confessar Jesus, para se arrepender, para receber e acolher o Evangelho. Veja o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão se dá através do arrependimento e da confissão dos pecados, o que os mortos não têm condição nenhuma de fazer ou de receber nenhuma oração e nem fazer oração depois dessa outra dimensão em que eles estão. A confissão é pessoal, de modo que eu não posso confessar os pecados do outro. Cada um responde pelos seus erros e só há uma oportunidade de confissão enquanto há vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 12: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A obra de Jesus justifica totalmente os que dele se aproximam através da fé. Não há meia salvação e não há meio perdão. A Bíblia diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, como nós vimos, as práticas realizadas nesse dia estão totalmente distantes do que diz a Bíblia Sagrada. O que então nós devemos fazer? Nós que cremos na palavra, aqueles que se diz cristãos evangélicos, o que nós fazemos então no dia de finado? Bom, como o feriado já está proclamado e não tem como tirar isso, creio que o melhor que nós podemos fazer é lembrar-nos do legado que os nossos parentes, que os nossos entes queridos, falecidos, nos deixaram. Lembrar dos seus exemplos, lembrar da sua pessoa, do seu amor, do seu carinho, da sua amizade, aqueles que perderam seus pais, aqueles que perderam seus filhos, ter boas memórias, lembrar do seu carinho, do seu amor, ir ao cemitério, deixar os túmulos dos entes queridos honradamente bem cuidados, limpos. Isso é normal e isso não está de contrário à palavra. Está certo em fazer, cuidar, lavar, limpar o túmulo, deixar bem organizado, fazer reformas. Isso é uma forma de cuidar, uma forma de amor por aquela pessoa que partiu. Mas fazer qualquer tipo de petição ou orar pelos mortos fere principalmente os princípios mais básicos da palavra de Deus. E por isso nós fazemos bem em nos afastar dessas práticas em que as pessoas fazem por aí. O que nós devemos, como eu disse, é lembrar desses que partiram, do legado que eles nos deixaram, lembrar dos momentos felizes, lembrar das horas felizes, do seu amor, do seu carinho, mas sem fazer orações por eles, porque isso não adianta nada. E eu quero te dizer algo: se você tem que homenagear a alguém, não deixe para homenagear levar flores ao cemitério, ao velório. Não. Leve enquanto há vida. Leve enquanto esta pessoa está do seu lado. Diga uma palavra de amor. Diga para o seu filho, para sua esposa: eu te amo. Para o seu pai, para a sua mãe. Converse, abrace, beije. Viva momentos felizes. Mas não deixe para homenagear depois da morte, porque eles nem sabem o que está acontecendo ali. Se você tem que levar uma homenagem, leve, faça enquanto há vida. Isso é bíblico. Faça enquanto há vida. Lembre-se daquelas pessoas que você ama enquanto eles estão vivos. É melhor você levar um botão de rosas enquanto há vida do que uma coroa de flores depois que morre. Eu sou o pastor Edilson e quero deixar essa palavra para o seu coração.
para que você possa refletir em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, um bom feriado. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.